não creem nisso, né? A ceia do Senhor não diz da presença real, não é, isto é diferente. Nós dizemos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós cremos nisso, isto é o corpo e o sangue do Senhor. Nós não colocamos em dúvida isso, nós católicos. Os nossos irmãos evangélicos não, eles dizem, isto é como se fosse o corpo do Senhor, isto é como se fosse o sangue do Senhor. O pão e o vinho são símbolos apenas, não é a coisa em si, a realidade da presença de Jesus. Então ele diz a ela, por quê? Porque ela foi embora para outra igreja, porque nós ainda não estamos preparados para evangelizar. Por isso precisamos do congresso eucarístico diocesano, para despertar, porque às vezes nós mesmos católicos, que vamos todos os domingos na missa, não nos damos conta. Chega alguém e diz isto, e a gente não sabe dizer que ali, na Eucaristia, está presente Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E, portanto, está tudo inteiro, tudo que precisa. E por isso que é o maior tesouro da Igreja. O maior tesouro da Igreja não é o Vaticano, não são as igrejas bonitas e belas, não são as igrejas que têm ornamentos de ouro, não é? Mas a maior riqueza da nossa igreja é a Santíssima Eucaristia. Adiante, então, esse sentido de casa. Esta palavra casa, tanto no grego como no hebraico, mais do que o sentido, como eu dizia, de prédio, de parede, tem o sentido de família. Por isso que diversas expressões na Bíblia se diz, por exemplo, esta é a casa, quando alguém diz, eu pertenço à casa de Davi. Jesus pertence à casa de Davi, é descendente da casa de Davi. Não está dizendo do prédio físico, mas está dizendo da família, da grande família. É assim que nós dizemos, casa da comunhão. Quem é que faz a comunhão? São as paredes. As paredes já estão unidas pela argamassa, pelo concreto, não é? Aqui já está bem unido, bem sólido esse templo, não é? Qual é o templo que às vezes corre o risco de balançar com o vento das intempéries da vida e cair, esfacelar a unidade? Somos nós, somos esta casa espiritual, esta família. É preciso então lembrar sempre disso, né? Casa não é o prédio, casa é esta pertença, é fazer parte. Outro ponto característico da casa na cultura judaica, que foi transmitida também para o cristianismo, é que a casa judaica era um lugar onde a religiosidade da família dominava. Para os judeus, sobretudo quando houve a destruição do templo, é a casa, na casa da família, que eles se reuniam para celebrar, por exemplo, a ceia, para partilhar, para fazer toda a vivência da sua fé e transmitir às novas gerações todo o patrimônio da sua fé, da sua cultura, da sua experiência, da sua tradição. Era na casa. Essa ideia passou para nós também cristãos, porque para nós cada família é uma casa, é uma pequena igreja doméstica. Cada família é uma pequena igreja doméstica. E, portanto, cada família também deve ser uma casa da comunhão. Se buscarmos fazer de nossa família uma casa da comunhão, também conseguiremos fazer da paróquia uma casa da comunhão. Uma coisa está ligada com a outra. Não adianta você dizer, não, lá na igreja eu consigo fazer comunhão com meus irmãos e com as minhas irmãs, e aqui em casa não. Ou senão, não, mas lá em casa eu consigo fazer comunhão, lá em casa todo mundo gosta de mim. Mas só aqui na igreja não, tem gente que não vai na minha casa, né? Então, é nesse sentido. As coisas têm esta relação, esta interdependência. A família, então, como igreja doméstica cristã. Era na família exatamente que se transmitia a fé, de maneira simples. Engraçado, hoje em dia, a gente diz, na família que se
esse papel está também fragilizado. A gente poderia dizer que esse papel também não está bem coeso. A família não ser transmissora da fé. Isto por quê? Por causa dos desafios do mundo de hoje. Uma família sozinha apenas talvez já não consiga transmitir e sustentar na fé os seus filhos. Não é? No passado era mais fácil, mais simples fazer isso. Hoje em dia não. Vejam, famílias boas, cristãs, quem dirá das nossas famílias que aqui estamos. Quantas vezes nós estamos na igreja desde pequeno e os nossos filhos crescem e vão embora. Por quê? Porque às vezes só a nossa família não consegue mais criar e sustentar na fé. Por isso a importância desta família maior, da família mais ampla, do sustentáculo da comunidade, da casa de comunhão. Algo deve ficar claro, então, nesse sentido, de que nós formamos uma só família também nesse aspecto, para enfrentar esses desafios. Comunhão. Quando se diz que a Igreja de Cristo vive e deve perseverar na comunhão, afirma-se que ela nunca pode perder-se de sua vocação verdadeira, que é ser uma só casa, uma só família, um só povo de Deus. Dentro dessa perspectiva, podemos perceber que o que faz com que essa ideia cristã se torne casa de Deus é o fato de viver e pôr tudo em comum. É isso que torna a nossa paróquia uma casa de comunhão, pôr tudo em comum. Dentro dessa perspectiva, podemos perceber que, de fato, vivendo na comunidade, na igreja, nós vivemos uma verdadeira comunhão. A palavra para comunhão no grego é koinonia. E pôr em comum, a palavra comum é koinos. Pôr em comum não só o que temos, mas o que somos nesta casa da comunhão. Uma igreja que vive em comunhão gera para a humanidade uma comunidade que comunica a comunhão. E por fim, paróquia, casa de comunhão. Como eu já disse, casa da comunhão porque é a habitação do próprio Deus. Deus se faz morada no meio de nós. A paróquia não é essa dimensão da parede, das construções, e também não é apenas aquilo que é definido pelo Código de Direito Canônico. Canonicamente, a paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente na igreja particular, ou seja, na diocese, e que tem ao seu cuidado pastoral é dado a um padre, sob a autoridade do bispo diocesano. É assim que o Código de Direito Canônico define que é uma paróquia. Mas na reflexão que nós estamos fazendo, nós estamos vendo que a paróquia é uma casa de comunhão. Então ela é uma família. Ela é essa porção dos batizados e das batizadas que fazem parte da família de Deus. Então não é apenas uma questão de jurídica, mas é uma questão de vivência. Digo isso por quê? Porque geralmente no uso comum da palavra paróquia, todas as vezes que a gente usa ela, a gente pensa no quê? Nas paredes, ou pensa naquela estrutura que é, por exemplo, paróquia. Quando alguém fala paróquia, a paróquia é lá aquele lugar que a gente vai para batizar as crianças. A paróquia é aquele lugar que a gente vai para casar. A paróquia é aquele lugar que a gente vai rezar a missa de sétimo dia. Ou seja, a paróquia é compreendida como uma prestadora de serviços, mas não como uma família, não como se eu fizesse parte